Hoje eu vou colorir essa página aqui e eu vou colorir com lápis de cor, que vocês sabem que eu amo, que eu já falei aqui pra vocês. O último ursinho que eu fiz desse aqui, eu pintei ele de rosa. Esse aqui foi o último que eu fiz. Pintei ele de rosinha, então agora vamos ter que variar, né? Vou ter que colocar esse ursinho de outra cor. Gente, depois de futucar aqui mais de 400 lápis, eu decidi pintar esse ursinho com esse aqui, que é um azul bebê da Eco Multicolor, que é uma linha escolar. Quando eu tenho certeza que eu quero fazer uma cor chapada, né, da cor assim mais forte, eu forço bem o lápis. Só que às vezes eu fico na dúvida se eu quero a cor forte ou não. E daí, quando eu tô na dúvida, eu faço por camadas. Faço uma camada, faço outra camada. Gente, olha só, uma mania feia que eu tenho. Será que vai dar aflição em vocês se eu ficar virando o desenho de cabeça pra baixo em várias posições? Espero que não, porque eu tenho essa mania feia de ficar virando o desenho pra ficar mais fácil, né, pra eu apoiar assim a mão e ter um apoio, uma visão melhor. Então espero que isso não dê aflição em vocês, gente, porque eu tenho essa mania. Eu vou virando e vou virando e vou virando. E vocês, gente? Vocês gostam de colorir com lápis de cor? Preferem o marcador? Acham legal os dois? O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu coloque mais vídeos colorindo com lápis de cor. Ou se vocês preferem, não, eu prefiro o marcador, que é mais rápido. E dá pra fazer isso e aquilo, não sei. Gente, eu sei que o marcador dá pra fazer muitas coisas legais. Tava vendo que dá pra fazer estampinhas, né, na roupa. Tem como... Inclusive, eu tenho uma canetinha que dá pra fazer detalhezinhos por cima. Eu tenho usado, apesar de estar colorindo com lápis de cor, às vezes eu uso a canetinha de ponta fina. Desse modelo aqui, ó, às vezes eu faço uns detalhezinhos, uma estampinha na roupa dos bichinhos, por cima do lápis de cor mesmo. Posso fazer até em algum lugar nesse desenho aqui pra exemplificar pra vocês verem. Ou em algum outro desenho. Gente, só pra avisar, eu não faço a página inteira em um dia, né? Porque eu trabalho, né? Eu sou personal trainer e nutricionista, então tenho uma carga horária, né, grande de trabalho. E aí, quando eu chego em casa à noite, eu tiro um tempinho pra poder colorir ou jogar videogame também, que eu amo, é uma coisa que eu amo, gente. Então, eu vou fazendo aos pouquinhos. Eu uso como parte do meu ritual do sono. Às vezes eu até jogo primeiro um pouco e depois eu sento pra colorir. E esse livrinho aqui, o que eu achei legal dele é que eu não preciso necessariamente vir para mesa de desenho para colorir. Como ele tem a capa dura e ele é bem durinho, eu consigo colorir no sofá, por exemplo. Eu posso pegar uma caixinha de lápis de cor e ir pro sofá. Coloco um videozinho para passar na televisão, para dar inspiração, ver alguém colorindo algum desenho, alguma série reconfortante e fico colorindo lá no meu sofá, gente. Também é uma atividade muito prazerosa. Agora eu vou usar um outro azul para poder realçar, né, as partes mais escuras, dar um efeito aqui de luz e sombra. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Gente, eu escolhi esse lápis aqui, da Giotto, para fazer algumas sombrinhas aqui no desenho. Mas antes eu testo em outra folha, tá, gente? Ó, eu testei um e passei o outro por cima para ver se ele ia pegar. Porque tem lápis que tem a textura diferente, uns são mais macios, outros mais secos. E aí quando você vai misturar, não fica legal. Por exemplo, quando eu tentei misturar esse da Multicolor com o da Faber-Castell Super Soft, não misturou legal. Então eu resolvi ficar testando antes. E aí vai ficar um efeito melhor. Aí a gente vai fazendo aqui, ó, uns detalhezinhos. Acho que eu já posso sombrear também um pouquinho aqui nas costas dele, né? Fica legal. Ó, já tá me dando agonia. Eu só tô pintando ele nessa posição aqui pra ficar satisfatório pra vocês, hein? Que a minha vontade de virar esse desenho inteiro. Eu tô agoniada aqui. Ai, senhor. Gente, olha como que eu sou. Gente, a pessoa não tá legal. Eu pintei a fumaça do chazinho de azul. Vou ensinar um macete aqui pra vocês, ó, que eu uso bastante. Eu uso borracha, gente. Errou. Dou uma apagadinha aqui, ó. Tem lápis que não apaga muito não, mas alguns, pelo menos os meus, a maioria apaga, ó. Tá vendo? E aí
Depois eu vejo que cor eu vou colocar isso aí. Gente, eu escolhi esses dois lápis aqui da Reptime. Também é uma linha escolar. Vou misturar aqui várias marcas, tá, gente? Vou usar tanto linha escolar desses mais baratinhos. Esse aqui eu já encontrei uma vez por R$6,90 uma caixinha, pra vocês terem noção de 12 cores. Mas ele tem de 12, 24, 36 e etc. E é bem baratinho. Então eu vou colocar tanto essas marcas mais baratinhas quanto as marcas que são um pouquinho mais caras. Vocês vão ver que no final vocês não vão conseguir ver diferença assim de uma para outra. Quando eu uso marrom, eu vou fazendo por camadas mesmo. Eu acho prazeroso também pintar assim. Às vezes eu pinto por camadas até atingir o tom que eu quero. Só que às vezes eu vou pintando até a cor ficar chapada. Que eu nunca acho que tá bom, quando eu vejo, já passei todas as camadas que o papel e o lápis conseguem apresentar. Então, é isso. Também acho legal colorir assim. Aí, o que eu faço para usar sombra? Quando tem textura na madeira, eu já uso a própria textura que tá desenhada aqui para fazer uns efeitos. Que aí já dá um efeito legal, assim, meio que já é uma base. Entendeu? Uso algumas linhas aqui para poder fazer uma sombra. E aí depois eu coloco mais onde eu achar que tem que colocar para dar, né, um efeito. Comecei usando só um potinho de lápis de cor e olha como é que já tá minha mesa, eu tô só trazendo tudo pra cá. Decidi usar o lápis da Tris, que é um lápis muito macio e eu acho que ele vai se sair bem assim pra fazer as misturas, né, do degradê pra gente simbolizar aqui o foguinho. Então vamos lá, pessoal, começar aqui com amarelo, então. Esse lapisinho aqui da Tris, ele é macinho. Mas eu não vou respeitar essa borda aqui, não. Choquito, sai daqui, bicho. Pra não ficar muito artificial, assim. Gente, primeiro eu faço assim de uma forma aleatória, né? Depois que eu vou unindo assim uma cor na outra. E como que eu faço? Eu vou subindo e descendo as cores. Aí eu desço com vermelho, subo com laranja. Eu vou fazendo assim, gente. A pigmentação aqui desse lápis aqui é muito boa. Agora eu vou subindo com laranja aqui, ó, pra cima do vermelho. Aí vocês estão vendo como já dá um efeito aqui de degradê? Vocês estão conseguindo ver, gente, como tá já mudando aqui? Vocês estão vendo que esse lápis aqui é bem legal, né? Eu gosto bastante. Gente, eu resolvi fazer essas pedrinhas aqui de cinza. E aí eu vou usar um cinza mesmo, sendo que eu vou usar o degradê da mesma cor, pra dar um efeitozinho ali. Então agora eu vou começar a fazer umas sombras aqui. Aí pra fazer a sombra e unir assim com né, a outra cor, o que que eu faço? Eu aperto um pouco o lápis aqui na borda, por exemplo. Depois eu venho fazendo movimentos circulares e diminuindo a força pra dentro. Que aí eu faço uma sombrinha e fica uniforme. Ó, ver se vocês conseguem ver o que eu tô falando. Tá vendo aqui, ó? Fica uniforme, ó, o degradê. Aqui tá mais escuro pro mais claro. Esse efeito também tem como você fazer utilizando duas cores, né? Duas cores não, desculpa. Tem como fazer... Não, existe degradê de cores como eu fiz aqui no fogo. Mas tô querendo dizer que tem como você fazer degradê, né, de cinza, por exemplo, com dois tons de cinza. Ou você pode usar um tom de cinza e fazer aqui como eu tô fazendo. Eu tô usando só um lápis de cor e tô dando um efeito ali, né, como se fosse uma pedrinha mesmo. Então, por enquanto, gente, tá assim. Tcharam! Gente, do nada aqui já o desenho
mais completo, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu gravei ontem fazendo essa parte, esse bichinho aqui, essa plantinha e tudo mais, sendo que eu gravei e ficou na vertical. Dei esse mole aqui na hora de gravar. Então eu vou colocar aqui no cantinho da tela pra vocês verem mais ou menos como eu fiz. Eu fiz um degradê desse vaso de planta com lápis da Giotto e da Multicolor, com duas cores, um marrom claro e um marrom mais escuro. Aí o caulezinho eu fiz com 2 tons de verde e depois eu vim com lápis preto para dar um detalhezinho. Vou mostrar mais perto para vocês verem. E essas folhas eu fiz com 3 lápis de cor. Fiz com um laranjinha claro, um mais amareladozinho e um bege. Então vamos lá, continuando. Vou fazer essa xícara com esse lápis aqui da Faber-Castell, da linha de tom pastel. Escolhi uma cor neutra e clarinha porque eu quero fazer essa xícara estampadinha. Tô pensando se eu faço ela com bolinhas ou se eu faço ela com coraçõezinhos. E aí, eu gosto de fazer o lápis de cor primeiro e fazer a estampinha depois. Quando eu comecei a pintar aqui na mesa para poder gravar para vocês, eu percebi que eu tenho conseguido pintar mais rápido. E isso é uma coisa boa, né? Que com o tempo eu devo conseguir colorir mais rápido e diminuir o tempo que eu faço as páginas. Quem sabe um dia eu chego a fazer uma página por dia. Gostei, hein? Ficou fofinho. Acho que eu vou fazer com com uma caneta dessa aqui que é fininha. Deixa eu ver se eu tenho uma cor legal. Acho que ficaria legal se eu fizesse os corações vermelho. Mas acho que eu vou fazer laranja. Que vermelho só tem canetinha. Gente, que medo, porque eu não testei. Eu gosto de testar antes, né? Porque se der errado eu não estrago o desenho, mas tô testando aqui, ó, ao vivo com vocês. Achei que ficou muito claro. Muito clarinho esse aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro. Aqui eu tenho esse aqui. Aquele era da Compacto. Esse aqui eu acho que é da Stabilo. Ó, esse aqui já é mais escuro. É Stabilo, né, gente? Não é qualquer coisa. Vou lançar uns coraçõezinhos. Só tem que ter cuidado, gente. Dá pra colorir legal, assim, fazer uns detalhezinhos em cima do lápis de cor. Só tem uma questão. Se você não deixar secar e apoiar a mão, pode borrar. Eu borrei, inclusive, fazendo uma xicrinha de bolinhas azuis. E aí eu fui pintar uma outra parte do desenho antes de secar. E aí aconteceu de dar uma borradinha na parte que eu fiz com essa canetinha. Então só tem que ter esse cuidado. E aí ela começa a querer dar uma falhadinha, mas aí eu limpo aqui. Na outra folha eu passo numa folha em branco. E aí fica limpo. Gente, eu não sei se eu contorno agora esses coraçõezinhos com preto. Acho que eu vou contornar, hein? Ai, sim, eu espero que eu não estrague o desenho. Eu resolvi contornar com essa canetinha preta, porque a da ponta fina não tinha preto. Ela tava seca, que era da outra marca, da Compacto, e não ajudou. Então eu tô fazendo com essa aqui, que é uma canetinha normal mesmo, não sei nem que marca é. Sinceramente, eu nem sei como essas canetinhas ainda funcionam, porque tem muitos anos que eu comprei e eu nunca usei. Não ficou simétrico não, né? Mas tá bom. Eu vou fazer essa almofadinha aqui, sei lá o que é isso, de lilás e roxo. Eu peguei um lápis da Multicolor e um da Acrylex. Esse da Acrylex, eu vi que ele não é aquarelável, mas ele é muito bom, porque eu tenho a linha aquarelável e tenho essa linha aqui comum. Mas esse comum também tem uma pigmentação boa, considerando que é um lápis, né, de linha escolar. Tá a minha mão numa posição que vocês consigam ver, mas eu acho que não tá no ângulo favorável, mas vocês vão conseguir ver como vai ficar. Se vocês querem
Rodei Gente, rodei, tá? Rapidinho aqui, porque olha só, senão eu não termino esse negócio. Assim eu consigo fazer mais rápido. Gente, socorro. E agora? Se eu botar um roxo aqui, vai ficar roxo com roxo. Ai, sinto muito. Vai fazer o quê? Ou eu boto lilás? Acho que eu vou botar um lilás, gente. Acho que o lilás vai ficar menos grotesco do que eu botar roxo com roxo. Vai ficar muito estranho. Tinha que ter contado antes, né? Mas acontece. Já fica de experiência pra uma próxima vez. Peraí, que dá pra aperfeiçoar isso aqui. Agora sim, não gosto de nenhum espacinho branco. Essa almofadinha aqui eu vou fazer com esse aqui da Faber-Castell, da linha Super Soft. Esse verdinho. Agora eu vou dar uma limpadinha, né, com a minha borrachinha. Se der uma borradinha, eu gosto de limpar, eu não gosto de desenho borrado. Agora eu acho que eu vou usar um outro tom de verde, tem que ser um que combine, pra dar uma leve escurecida e realçar os detalhes. Gente, eu vou passar esse aqui metálico da Faber-Castell nessa parte aqui. Nem sei se pode, nem sei se existe dessa cor, mas né, o desenho é meu, eu faço do jeito que eu quero. Né não, gente? Também não tem urso azul. Inclusive tá parecendo que ele tá congelado. E tá ali querendo se esquentar com um chazinho. Eu falei que tinha que ter cuidado com a parte que a gente fez de canetinha até secar. E eu basicamente acho que não tive, né? Acho que não chegou a manchar não, mas tem que ter cuidado. Vou deixar assim até pra não ficar apoiando a mão ali naquela parte ali. Eu acho que essa ideia de fazer a xícara antes do desenho com a estampinha de canetinha não foi a melhor ideia, né? Porque eu tô só com a mão aqui em cima, não sei como isso vai ficar depois. Na próxima eu vou até prestar mais atenção nisso, quando eu quiser fazer estampinha de canetinha, deixar pra fazer por último, né? Depois que o desenho estiver pronto, que aí faz e deixa secar. Eu vi que tem gente que gosta de colorir numa ordem, né? Faz o fundo primeiro, aí depois faz os itens e por último faz os personagens. Eu não tenho ordem certa não. Tem dia que eu pinto os personagens primeiro, tem dia que eu começo pelo fundo, tem dia que eu começo por algum item que me deu vontade. Não tem ordem certa não. Mas talvez uma ordem seja mais prático para escolher as cores e combinar. Para quem gosta de fazer tudo combinadinho, tudo fazendo sentido. O que eu fico meio confusa, porque eu não sei muito bem o que é. Esse abajur aqui, por exemplo, parece que isso aqui parece pra mim um abajur, mas só tem uma linhazinha aqui. Eu não sei se a outra parte dele tá pra cá. Será que ele é gordinho assim desse jeito? Isso aqui eu tô achando meio esquisito. E essa parte aqui de cima, eu acho que deve ser a parte de cima, né? Desse negocinho aqui. Acho que eu vou colocar ela de cinza também, só que eu vou botar um cinza mais claro. Tentar não apertar o lápis. Eu achei que essa parte aqui tá mais preenchida do que essas, né? Aqui tá parecendo que tem uns brancos. Aí eu resolvi dar uma acendida aqui então. Vou escurecer mais aqui em cima. Agora eu vou fazer essa parede aqui do fundo com esse aqui da Multicolor. E esse tem uma numeração aqui, tá escrito T3. Na verdade eu não sei se é a numeração do lápis. Enfim, vou fazer com esse lápis aqui da Multicolor.
Gente, agora eu vou tentar dar uma acendida nesses coraçõezinhos aqui, na bordinha, que deu uma apagadinha de leve, né? E aí eu vou deixar aqui ele abertinho, secando. Amanhã eu vejo se eu acendo essa parte laranja, se vai precisar. E amanhã eu volto pra terminar. Eu acho que amanhã eu finalizo essa página aqui. Só mais um diazinho. Hoje, no caso, é o terceiro dia que eu parei pra colorir essa página. Eu vou tentar me organizar pra tirar um tempinho um pouco maior, porque eu tenho tirado na faixa de 30, 40 minutos pra colorir por dia. Vou tentar colocar 1 hora pelo menos, que aí eu consigo terminar a página mais rápido. Então é isso. Fui, voltei. Então, eu achei essa canetinha aqui, gente, ontem. Piloto marcador para reto projetor, tinta permanente. Sei lá pra que serve isso. Mas eu resolvi passar em volta dos coraçõezinhos e eu achei que ficou melhor, que ficou mais escuro. Então eu vou passar aqui nesses outros aqui. E ainda falei que era melhor esperar pra fazer isso no final e a pessoa tá começando fazendo isso. Mas eu comecei fazendo isso porque eu já tinha feito desse lado, né? Ontem à noite eu deixei pra fazer esse lado aqui com vocês. Então eu já fiz logo. Agora só vou ter que tomar cuidado com essa parte aqui. Vou ficar colorindo só esse lado aqui por enquanto esse aqui seca. Agora eu vou fazer esse abajuzinho aqui com amarelinho da Reptime. Essa parte de baixo aqui do abajur, deixa eu ver que cor eu coloco. Gente, eu resolvi fazer esse abajuzinho com esse marrom da Super Soft Color e esse begezinho da Multicolor. E aí eu quero fazer ele como se ele fosse listrado, igual essa parte de cima, só que usando esses dois tons aqui. Agora eu vou passar esse piloto aqui pra dar um acabamento, pra ficar mais parecido com o desenho, né? Gente, eu achei... Nossa, é a cor da parede, né, isso aqui. Esse é o problema de não colorir tudo no mesmo dia, que a gente até esquece as cores que a gente usou, né? Mas tudo bem, vai dar certo. Qualquer coisa eu... Qualquer coisa não. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um outro lápis aqui, um outro tom, colocar por cima e vou escurecer essa bagaça aqui, porque não tem como, né? Ficar um negócio aqui da cor da parede. Peguei esse outro aqui da Multicolor. Vou dar uma pintadinha aqui por cima. Essa gaveta. Que cor eu vou botar essa gaveta, meu Deus? Ah, eu perco mais tempo pra escolher as cores do que pra fazer o desenho. Acabei de perceber que essa parte aqui também é da parede, né? E eu acho que foi com essa cor aqui que eu pintei. Não foi, não. Olha, gente. Acabei de borrar aqui a parede. É só parecida, não é a cor. Agora eu tenho que voltar na cor que eu pintei essa parede. Aqui. Foi essa aqui, na verdade, ó. É um outro tomzinho. Resolvi fazer esse móvelzinho aqui com... Isso aqui parece preto, mas é azul. É Night Blue, da Maped. E eu acho que eu vou deixar ele meio texturizado. Vou dar uma apertada em alguns lugares assim, pra parecer que ele tá com texturinhas. Esse tapete aqui eu vou fazer ele de lilás, com o da Multicolor. Então, como eu não tenho um outro tom próximo desse para poder fazer o efeito de sombra, aí eu vou fazendo por camadas, que aí eu faço o efeito de sombra com o próprio lápis, apertando mais o lápis. Aí se eu chapasse a cor aqui, eu não ia conseguir dar esse efeito de sombra, se eu chapar por todo o tapete, né? Pronto! Agora só falta o piso e o rabinho aqui do bonitinho, que ficou sem pintar. Vou fazer o piso com esse rosa aqui, acho que é magenta, talvez. Não me julguem, tá, pessoal? Tem hora que eu escolho umas cores bem aleatórias.
Eu tô com vontade, gente, de colorir um livro inteiro com giz de cera. Eu até mostrei aqui em outro vídeo no canal, no vídeo anterior a esse aqui, que eu quero colorir um livro que tem as páginas maiores. Como eu não tenho muito tempo pra colorir, então eu acho que o giz de cera vai facilitar a fazer aquelas páginas imensas, né? Gente, esse cantinho aqui tá me agoniando pra eu pintar desse jeito aqui. Eu vou virar aqui rapidinho e já viro aqui quando ficar pronto pra vocês, porque tá ruim pra apoiar assim desse jeito. Então agora só falta a fumacinha do chazinho. Nem acredito nisso. Nem creio. Eu vou usar esses 3 tonzinhos aqui, misturando eles, pra ver se vai ficar uma corzinha aqui meio que de fumaça. Vamos ver. Não vai dar muito contraste, né, com o bonitinho aqui, que eu já fiz ele com um tomzinho muito clarinho. Eu acho que eu vou dar uma escurecida maior em volta, pra ver se dá um contraste maior aqui. Gente, vou dar uma dica aqui pra vocês, principalmente pra quem não termina o desenho no mesmo dia. Os lápis que vocês usarem no desenho, deixar separado num potinho ou no canto da mesa, porque o que aconteceu aqui? Como eu não fiz esse desenho todo num dia, quando eu precisava acertar, igual eu tô querendo dar uma escurecida aqui, eu já não sei qual foi o lápis que eu usei pra escurecer, então eu tive que pegar um lápis azul aqui, mais próximo do que eu achei, pra poder fazer. Então, eu acho que se eu tivesse guardado todos os lápis, todos os tons que eu usei em algum potinho, isso iria me facilitar agora aqui na hora de fazer algum detalhe, alguma coisa que eu acho que possa fazer pra melhorar o desenho ou até pra terminar mesmo, né? Então fica a dica aí. Então, gente, ficou assim, página. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.